Boa noite, estamos aqui para a nossa aula número 2 do nosso curso Para Dentro do Texto, técnicas de leitura avançada e técnica para ajudar a todos a encarar os grandes textos, a encarar os grandes escritores e a desenvolver as maiores habilidades possíveis em leitura, leitura de literatura, leitura de textos e, como a gente debateu na semana passada, a leitura de textos clássicos, a leitura de textos literários, de grandes escritores, a contato com grandes técnicas narrativas e técnicas literárias, faz também com que você possa ser um cidadão que aperfeiçoe sua leitura e possa aproveitar da cultura do seu país, possa compreender melhor as leis do seu país, ler as notícias, interpretar o discurso de figuras políticas, por que não? Não é? Muito bem, e hoje nós vamos falar um pouquinho de figuras de linguagem, vamos fazer aqui seguindo o tema da aula passada, vamos fazer aqui uma aula pensando também em linguagem figurada, e vamos falar sobre metáfora, vamos falar isso mesmo, vamos falar hoje sobre metáfora. A definição principal de metáfora para os gramáticos, para os estudiosos da língua portuguesa, ela é uma figura que junta ideias, elementos, junta conceitos aproxima conceitos de ideias que são afastadas, aproveitando o que elas têm em comum entre si. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma metáfora, muitas vezes vão pegar uma frase bem simples, não é? Falar para uma mulher, você é uma flor, ou a menina é uma flor. Ela não é uma flor, mas eu estou aproveitando em menina e em flor conceitos que coincidem. Ela pode ser bonita, cheirosa, atraente, delicada. Por que não? Certo? Então, essa é a ideia principal quando você monta uma metáfora. Certo? E eu trouxe para vocês alguns escritores, trouxe gente legal para a gente poder falar um pouco do texto literário. A ideia dessa nossa transmissão de hoje é ensinar a aperfeiçoar a leitura de textos literários, ok? Muito bem, e eu vou começar com um escritor muito importante, um escritor aqui que é muito caro para a gente da literatura, que é um escritor aqui conhecido como Mia Couto. Muito importante falar do Mia Couto, um escritor de Moçambique, um biólogo de Moçambique que publicou vários livros e hoje com a valorização que se tem justa da literatura africana de língua portuguesa, temos aí um escritor de Moçambique cobrado muitas vezes em vestibulares, um escritor que está em pauta ultimamente nas grandes discussões literárias. Recentemente, o New York Times fez o projeto The Decameron, que é um projeto com escritores atuais que se destacam para escrever pequenos contos a respeito do mundo no ambiente da pandemia em que vivemos. Certo? Posso falar isso um pouquinho depois, e no link do vídeo você vai encontrar a possibilidade de clicar e buscar esse conto do Mia Couto. E eu quero falar agora por que eu estou aqui, por que eu estou trazendo o Mia Couto aqui para todos nós, certo? Vou colocar aqui para vocês, então, bonitinho na tela. Vamos lá, aqui o que a gente tem, olha só. Muito bom, olha só. Tirando um trecho aqui do Mia Couto, do conto do perfume, que está no livro Histórias Abençonhadas. Vamos lá, sem também alongar muito e deixar de uma forma bem tranquila para todo mundo buscar o que eu quero mostrar hoje. Saiu do baile, foi de encontro às trevas, ainda procurou a velha caminhonetinha. Ansiou que ela ainda ali estivesse, necessitada de um empurro, mas de Justino não estava vestígio. Voltou a casa sob o crepitar dos grilos. A meio do carreiro se descalçou e seus pés receberam a carícia da areia quente. Olhou o estrelejo nos céus. As estrelas são os olhos de quem morreu de amor. Ficam nos contemplando de cima a mostrar que só o amor concede eternidades. Muito bem, temos aí um trecho, então, firme, né? Um trecho bastante elucidativo do que é a literatura do Mia Couto, cheio de figuras de linguagem. Se você quiser treinar a sua habilidade de reconhecer metáforas, reconhecer figuras de linguagem, reconhecer linguagem figurada, um texto dizendo uma coisa, mas querendo dizer algo além, Mia Couto é uma forma ótima para você começar, porque ele possui uma escrita muito delicada, com vários exemplos, com o uso de palavras fora do seu uso comum, isso é uma coisa muito legal. Ele cria palavras novas também, certo? Temos aí falando, não é? Que seus pés receberam a carícia da areia quente. Olha que metáfora deliciosa, gente. E você lê um conto desse escritor, você tem milhares de exemplos de metáforas que são, eu vou falar que são metáforas aconchegantes.
olhou estreleiros nos céus, estrelas que são olhos de quem morreu. Tudo isso é bastante interessante, é muito legal. E você tem aí um exemplo pequenininho, num conto curto, e você vai encontrar em todos os contos desse livro o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de criação literária. Muito bem, esse foi o nosso primeiro exemplo de hoje. É importante falar sobre esse exemplo, porque é um exemplo bastante elucidativo do trabalho do Miyakoto. Esse conto ele foi publicado no ano de 1994 e tem sido mais lido atualmente. Muito bem, eu vou seguir agora para o que a gente tem em seguida, tá? Que é aqui o conto seguinte que a gente vai falar um pouquinho, que é da escritora que eu gosto muito, quem acompanha meus canais sabe que eu divulgo trabalho sobre ela, que é a Catherine Mansfield, uma escritora da Nova Zelândia, que escreveu sobre a Nova Zelândia em si, a Austrália, pensando como continente, escreveu sobre a vida em Londres, escreveu sobre Paris, escreveu muito sobre o papel e a visão e as sensações da mulher na sociedade. E a gente tem, claramente, uma obra cheia de metáforas. Vamos aqui mostrar um pouquinho para vocês. Então, de um texto que a gente tem, de um conto que eu gosto muito, que é o conto A Casa de Bonecas, The Doll's House. Há várias traduções sobre esse conto, nem sempre são boas traduções, diferem um pouco entre si nas soluções de tradução, mas temos aqui um trecho muito gostoso de um conto que é um conto bastante forte, contundente, porque é um conto que envolve crianças e sua relação entre riqueza e pobreza, certo? Vamos observar aqui junto, olha só que legal. O gancho na lateral estava bem preso. Pat forçou-o com seu canivete e toda a fachada da casa se abriu. E pronto, via-se de uma vez a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha e 2 quartos. É assim que uma casa deve abrir. Por que todas as casas não se abrem desse jeito? É muito mais excitante do que ficar espiando por uma fresta da porta, por um mísero vestíbulo com uma chapeleira e 2 guarda-chuvas. É isso, não é mesmo? Que a gente quer saber a respeito de uma casa no momento em que põe a mão na aldrava, na maçaneta da porta. Talvez seja assim que Deus abra as casas na calada da noite, quando ele faz sua ronda tranquila com um anjo. E aí você tem as meninas na escola conhecendo pela primeira vez a casa de bonecas da amiguinha. E essa situação da casinha não tá abrindo, como é essa casinha e esse objeto, esse item que as meninas ganham, 2 meninas mais abastadas, mais ricas do grupo, ganham essa casinha de bonecas, e fica essa questão, não é como assim casinha de bonecas, e aí vai levar para a escola, e todo mundo quer ser amigo delas, e toda aquela situação infantil, mas que a gente vê com olhos de adulto. E a casa que não se abre, quando se abre, você vê a casa toda de uma vez, em uma linguagem curta, em apenas um parágrafo, a escritora consegue mostrar para a gente aqui a sensação das crianças, imaginando ver a casa toda de uma vez por dentro, e a menina brinca em pensamento que Deus deve visitar a casa das pessoas e ver a casa assim por dentro durante a noite, quando cuida das pessoas, fazendo a sua ronda, fazendo a sua volta com o anjo. Essa é uma linguagem figurada bastante significativa, porque é um conto, que eu sempre gostei de recomendar esse conto, que é o conto da Casa de Bonecas, porque ele traz a infância, ele traz a criança querendo buscar o conhecimento do outro, de si e do outro, e como são as relações entre as pessoas dentro da sociedade. Catherine Mansfield é uma escritora que trouxe isso de uma forma, com uma linguagem também bastante delicada, e por vezes você tem ali várias relações sociais, o papel da mulher, a criança pobre, a criança rica, como eram que essas crianças eram criadas e como o adulto as tratava em sociedade, certo? Fica aí mais uma recomendação, mais um trechinho de um livro que vai também encher a sua vida de metáforas se você quiser se dedicar um pouquinho mais. Como eu gosto sempre de dizer, esse curso, o principal objetivo do curso é que vocês tenham um pouquinho do gostinho pela leitura. Meu principal objetivo é esse, é disseminar um pouco a leitura, através das técnicas, fazer com que cada um desligue aqui a live depois, ou interrompa no momento que precisar parar de assistir, e vá atrás de buscar um livro, encontrar algo para ler, começar um livro amanhã. Nunca é tarde, mas tem que correr um pouquinho atrás, aproveitando os nossos ensinamentos e colocando em prática, não é? Eu vou colocar agora aqui uma nova sugestão, que é para variar, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer uma sugestão de poesia. Então, hoje falaremos aqui de um poeta que muitas vezes é polêmico, eu gosto de brincar, eu gosto de criticar muitas vezes o trabalho dele,
mas a parte de seu trabalho, sem dúvidas, que a gente tem que tirar o chapéu e trazer para nossas aulas. A literatura é uma coisa aberta, é uma coisa aberta a novas interpretações, é uma coisa interminável. E tá aqui, então, o que eu vou trazer para vocês hoje, que é Vinícius de Moraes. Vou trazer para vocês aqui um famoso poema de sua obra, que é A Rosa de Hiroshima. Ok? Vamos lá, então, olha só que texto sensível que a gente tem diante de nós, não só por ser poema, mas por tratar de um tema muito delicado e por trazer para a gente à tona o ideal, a temática da guerra. Eu tenho uma atração especial sobre filmes, livros e histórias de guerra, porque eu acho que, além de ter sido muita aprendizagem para a humanidade, você tem muita sensibilidade que surge desses momentos, e isso, quando reflete na linguagem, reflete na arte, reflete na criação artística, coloca a gente num nível um pouquinho mais elevado como seres humanos, e junto com a arte é sempre boa ideia, não é? Olha só o poema, vamos lá. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. É bastante profundo, vários elementos aí que podem indicar para a gente a criação literária em si, certo? Você tem Vinícius de Moraes aí que utilizou, não é, essa aplicação da ideia da rosa, de novo, falando de metáfora, a rosa por ser o elemento que seja uma referência à bomba atômica, ao efeito da bomba atômica quando ela foi destruída sobre Hiroshima, aconteceu também na cidade de Nagasaki. Então, por isso, rosa radioativa, rosa hereditária, porque fez o formato da rosa, mas na verdade simbolizou o quê? A matança. Então, uma referência crítica, uma referência ao poder radioativo da bomba atômica, e também, falando de hereditário, as graves consequências desse ataque, não é? Que por muito tempo afetou a população da cidade. Décadas depois você teve aí consequências para a população local, o efeito dessa bomba caindo, certo? A força da radiação é tamanha que várias gerações sofreram com as consequências. Então, isso aqui, na verdade, o poema lançado no ano de 1946, ele é uma crítica aberta praticamente, apesar de ser uma linguagem figurada, indireta, poesia, é uma crítica à Segunda Guerra Mundial. É um poema que diretamente se refere ao momento da explosão da bomba atômica. Você tem praticamente uma cena cheia de poesia, cheia de sentimento, cheia de delicadeza, para tratar um momento tão forte quanto a explosão da bomba atômica que encerrou a Segunda Guerra Mundial. E aí você tem o ponto máximo que a poesia pode chegar, representando um momento tão macabro, tão forte, tão explosivo e destruidor, através de palavras, de sensibilidade e poesia. Você tem as duas coisas amalgamadas no mesmo elemento, no mesmo local, e isso é, na verdade, a grande obra, o grande trabalho muitas vezes bastante pensado e arquitetado pelo escritor, no caso aqui, Vinícius de Moraes. Fica, então, uma pequena sugestão de poesia de Vinícius de Moraes, falando de metáfora, de linguagem figurada. Olha só quantas palavras especiais a gente tem aqui, né? Crenças mudas, telepáticas, cegas, rotas alteradas. Vale a pena pensar. É um poema que não pode ser esquecido. Ok? Espero que tenham gostado. E a gente vai seguir um pouquinho aqui com o próximo. Voltando um pouquinho aqui então para vocês. A gente vai seguir então com o nosso próximo trecho, nosso próximo texto, que é uma sugestão, mas também traz um pouquinho do estudo da linguagem avançada, a linguagem do escritor, buscar os elementos dentro do texto literário, que não estão no rodapé, que não estão muitas vezes nas palavras que estão lá na página, mas que a gente lendo e tendo contato e conhecendo o escritor, a gente sabe que isso tudo pode acontecer e pode ser encontrado dentro dos textos com a sua experiência de leitor. Muito bem, vamos falar de uma pessoa aqui que eu gosto muito, que é a nossa querida Clarice Lispector. Não poderia faltar. Em uma live a gente fala de Guimarães Rosa, na outra Clarice Lispector, e os dois, quando vai falar de literatura brasileira, não dá para deixar de fora, porque o trabalho deles literário é dotado de sensibilidade, trabalho com a linguagem e descoberta do ser humano de uma forma que toca a gente demais e faz a gente se apaixonar por literatura, certo? Muito bem,
Temos aqui então o trecho, olha só, é o trecho que eu trouxe para vocês da Hora da Estrela, descrição da personagem Macabeia. Olha só, ela nascera com maus antecedentes, personagem principal do livro, ela nascera com maus antecedentes e agora parecia a filha de um não sei o quê, com ar de se desculpar por ocupar espaço. Olha a descrição da mulher. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas chamavam-se panos, dizem que vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco e se ficava meio calada, era melhor que o pardacento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. Ninguém olhava para ela na rua. Ela era café frio. E essa metáfora é impressionante. Chamar a mulher de café frio. Há mais de 10 anos que eu já dou aula sobre esse livro, e quando eu já dei esse livro em sala de aula, no ensino médio, eu sempre parava nesse trecho, eu sempre lia esse trecho junto com os alunos para falar aqui da Macabeia. O que significa, gente? Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer esse exercício comigo aqui na nossa aula. O que significa falar que a mulher era café frio? Pensa em todas as ideias que café frio podem trazer para a gente. E aí, o que você tem a dizer sobre café frio? Interessante, não é? E o que se arma nessa discussão? Temos Rodrigo, o narrador. A história de Rodrigo e Macabeia que se cruzam, certo? Ela que é imigrante nordestina, que vive perdida de alguma forma, perdida no sentido figurado, ela vive desajustada no Rio de Janeiro, certo? E sua história que se cruza com o autor do livro, com o narrador do livro que conta a sua história, que cruza a sua história. E o narrador contando a história da Macabeia, ele passa a conhecer a si próprio através do ato de escrever. Isso torna esse livro tão forte e tão profundo. Essa história do livro, ela promove esse grande elo que acaba surgindo entre o escritor e a Macabeia. Escrevendo a vida dela, ele acaba contando sobre si mesmo. E você tem um grande livro sobre autodescoberta, descobrindo a personagem desajustada, massacrada pelos padrões, pela vida, pela pobreza, né? Não vou chamar de pobreza, porque não é bem pobreza, mas é a falta de dignidade. Você tem aí um escritor que conta a vida dela, e através dessa grande descrição, de trazer essa amargura em que ela vivia, o que acontece? O escritor acaba se descobrindo através da história também da Macabeia, Rodrigo S.M. Vale a pena acompanhar, é um livro clássico, grandioso da literatura brasileira, que eu recomendo bastante para quem quer aprofundar um pouquinho a sua literatura, certo? A sua capacidade de literatura, a sua capacidade de leitura. Muito bem, muito bem. A gente falando aqui sobre metáforas, pensa só um pouquinho. É uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui hoje nessa aula com vocês. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, o contexto de ensaio jornalístico, né, por exemplo, o escritor de jornal, ele escreve uma frase, ele pode fazer uma frase bem construída, uma frase incisiva, até mesmo talvez uma frase um pouquinho irônica, com algum outro sentido, mas na ficção, quando a gente lê literatura, quando a gente lê narrativa ou poesia, os escritores eles têm a liberdade de investir bastante energia, palavras e construções em metáforas, em símbolos, em imagens, eles podem criar elementos com visibilidade, força da linguagem, e ainda que o preço disso seja você abrir várias interpretações. Às vezes o interessante desse jogo é isso. Abrir também várias interpretações. O jornalismo não pode fazer isso. O relatório não pode fazer isso. O e-mail para uma pessoa querida pode até ter uma linguagem poética, mas não pode fazer isso. Você não pode comprometer a transmissão da mensagem. Às vezes o escritor não se importa em comprometer a transmissão da mensagem. Ou pode querer deixar sua mensagem mais difícil de ser entregue. Isso através das figuras de linguagem, através da metáfora. A aula passada falamos de ironia. Você tem claramente esse tipo de intenção, esse tipo de construção. Certo? E vamos aqui, eu vou trazer mais um escritor bastante interessante para a nossa aula de hoje. Voltando aqui, ó, quem está chegando depois, coloca sua mensagem no chat, interage com a gente. Conto muito com o apoio de vocês, abrindo o curso aqui gratuito para quem quiser aprofundar seu conhecimento em literatura, em livros, em grandes escritores brasileiros e internacionais, de toda a história da literatura. Certo? Se quiser me apoiar, o que eu peço é que você adquira o meu livro de poesia, Muritinta, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar na Amazon, tem um descontinho lá, é um grande apoio ao trabalho do escritor, que eu prezo bastante. Eu agradeço bastante. Vamos seguir agora, eu quero encerrar com o seguinte para vocês, eu vou mostrar um outro escritor que vale a pena também mostrar bastante, que é Kafka, a abertura do livro do Kafka. Olha só que coisa interessante, eu vou passar aqui para vocês então.
Vamos lá, olha só, capítulo 1 do livro da Metamorfose. Muito bem, hein? Vamos lá. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. E ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho e dividido em duros segmentos, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Uau, hein, gente? Uau, temos aqui um texto forte. É a abertura de um livro, como vocês podem observar, é a abertura de um livro, a abertura do livro aí que a gente tem da Metamorfose, livro escrito em 1915, certo? Que é uma narrativa aí, e aí a metáfora, na verdade, é a narrativa como um todo. É uma narrativa fantástica, a gente tem o cara se transformando em, acordando de manhã, se transformando em inseto, uma das grandes obras da literatura mundial, posso afirmar. E a gente tem o cara se transformando em inseto, e o cara é uma narrativa como se fosse em terceira pessoa, mas é uma falsa terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador, parece que o personagem é a terceira pessoa, mas o narrador tem todas as sensações que o personagem está sentindo. A dor aqui, o casco ali, a parte dura ali. Ele sabe direitinho todas as sensações do personagem. Não é só um onisciente, mas na verdade é um narrador que sabe tudo e chega a ser uma falsa terceira pessoa. Só faltava falar que era ele mesmo. Certo? Então, esse é um elemento interessante para começar o livro. E são técnicas narrativas que enriquecem uma obra de ficção, como a gente vê esse exemplo do Metamorfose, o grito que acontece em um certo momento, o que aconteceu comigo, né? A pessoa, o Gregor, é uma tradução, não é? Aí o cara ficando assombrado porque tá vindo do inseto, e você tem aí é uma metáfora, mas na verdade é uma coisa visual também. O cara vindo do inseto. Depois, século XX brincou disso, tem filme da mosca, o cara virou inseto, isso acontece. Mas a forma com que está na literatura é um texto bastante forte, bastante elucidativo, certo? Isso faz com que o leitor colocar esse efeito de criar uma linguagem que coloque o narrador conhecendo todas as sensações físicas do personagem, como se fosse ele, a falsa terceira pessoa, ele faz com que o leitor, nós, lendo o livro, possamos nos sentir seduzidos, né? Porque é uma coisa totalmente inimaginária, uma coisa totalmente fora do possível, o cara acordar transformado em inseto ao longo pela manhã. Mas é tão contundente, tão precisa a sensação que o narrador tem, do que o personagem está sentindo, que ele cria um pacto com o leitor, a ponto de o leitor acreditar como verdade, tomar isso como possível e acompanhar a história continua. O livro tem um pano de fundo bastante interessante a respeito da exploração do trabalho, a respeito do esforço para o homem acordar cedo e trabalhar todos os dias. E tem toda uma questão também no livro, é um livro legal de ser lido, curtinho. Eu vou deixar link aqui para compra, quem quiser se interessar por ter o livro na sua biblioteca pessoal. É um livro que acrescenta bastante, é um livro barato de comprar, fácil de localizar e de ler, é um livro super especial. E você tem aí um livro com planos muito bem definidos. O plano fantástico, o personagem que está virando inseto, e o plano concreto que o narrador, com a sua força, faz existir através desse livro. E fica aí um pouco o meu depoimento com alguns livros, como eu fiz muitas vezes em outras lives, como eu fiz na primeira live do curso, fica um depoimento para vocês com exemplo de livros. Eu gosto de trazer alguns livros para que vocês possam depois comprar o livro, acompanhar, ler depois o livro como um todo e voltar aqui. Quem acompanhou a live até o fim, quem já leu alguma dessas obras, colabore com a gente, coloque a sua contribuição lá no chat, coloque a sua contribuição no vídeo, manda para o colega, se inscreve no canal. A coisa mais legal da literatura é quando você tem gente te acompanhando nas leituras e pode contribuir, pode interagir, pode trazer para você aí um pouco de depoimento pessoal sobre as suas sensações. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto, e a cada vez que um livro é lido, a cada vez que uma obra é lida, novos elementos são descobertos, novas coisas são abertas, e o livro tem vida própria, mesmo depois que o escritor morre. Nós não nos importamos se o escritor quis dizer isso, que ele quis dizer aquilo. O legado que ele deixou, o livro que ele deixou, tem vida própria, e ele vai ser lido assim ao longo dos séculos. Se você ler Platão hoje, com bastante atenção, você vai poder pensar que ele poderia ter ido para a cadeia, para as leis de hoje, porque ele defendia um país escravocrata.
Então, tudo tem que ser visto e lido à luz do momento histórico. Isso é assunto para uma outra aula do nosso curso. Legal? Eu espero que todos tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Obrigado pela presença de vocês. Vou fazer a pesquisa ao longo da semana para um tema legal, para sugestão de livros para as próximas lives. Agradeço a presença de todos. Apareçam sempre. E é isso aí. Um abraço.